Muito bem, graças a Deus. Boa noite. Que maravilha, não é? Conforme nos diz a palavra, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Que privilégio, que graça sobre as nossas vidas nós termos o entendimento, a consciência que Ele é Senhor. Amém? Não somos nós que o fazemos Senhor da nossa vida. Foi Deus o Pai que o fez Senhor e Cristo. E bem-aventurado é o homem, a mulher, a igreja, a família, amém? Que pode dizer, não só com as palavras da sua boca, mas as palavras da sua boca sendo uma expressão do seu coração, dizer: Jesus é o meu Senhor. Jesus é quem manda em mim. A um Senhor nunca se diz não. A um Senhor obedece. Amém? E, como nós sabemos, alguns terão o privilégio de confessar isso aqui, outros passarão por a amargura de confessar isso mais tarde, porque está prometido na palavra deste Senhor que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. Mesmo os que aqui agora ainda não querem que Ele seja Senhor, ainda não o têm como Senhor, querem eles ser os senhores da sua vida, querem ter a sua opinião, Ele não é menos Senhor, porque alguns querem ter a sua própria opinião. Ele é e será por todo o sempre Senhor. Amém, meus amados? É mais do que uma canção, embora também seja uma canção, uma expressão do nosso louvor e da nossa adoração, mas é mais do que isso. É o que Ele é, e esse deve ser também o estilo de vida de uma igreja que canta para Ele, que confessa, que proclama que Ele é Senhor. Amém, meus amados? Quão bom é nós podermos estar a cantar isto e estarmos a fazer assim uma revisão na nossa vida e podermos dizer: Tu és Senhor de tudo, mas Tu também és o meu Senhor. Graças te dou por causa disso. Hoje, em todo o dia, Tu foste o meu Senhor. Amém? Hoje, em todo o dia, eu pude ter o privilégio de viver para a glória do Teu nome, para Te agradar. Irmãos, isso é tão bom, isso é tão glorioso, isso é tão fantástico, isso é tão abençoador. Amém? Bom, vamos aos Salmos. Qual é o Salmo hoje que nós vamos estudar? 8. Já vamos no 8, hein? Estamos a andar. Sim, senhor. Alguém dizia que os Salmos é o livro mais conhecido, mas ao mesmo tempo também é o livro mais desconhecido. Muitos proclamam as suas palavras, leem, cantam-no, mas não tantos assim conhecem os Salmos. Não tantos assim aprofundam o conhecimento dos Salmos. Amém? Talvez alguns sabem algum salmo de cor, não é? O pessoal, Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 103, são salmos que o evangelicalismo tem. A Bíblia aberta no Salmo 91, confessar o Salmo 91, todos esses disparates, não é? Que não passam de religiosidades vazias, que não têm proveito algum, meus amados irmãos, simplesmente enganar. Não é? Essa é a arma do inimigo, usando a palavra, enganando o homem, amém? Porque isso não tem qualquer proveito de teres a Bíblia aberta no Salmo 91, ou seja, onde for, não é? Assim como tu falares o Salmo 91, ou falarmos o Salmo 23, ou falarmos o Salmo 103, mas estes são de um evangelicalismo miserável dos nossos dias, em que as pessoas são enganadas com isso. Eu estou a dizer isto porque, infelizmente, ainda hoje estive com alguém que se diz muito evangélico e que estava a dizer que a irmã estava com uma doença e depois ela conseguiu dizer o Salmo 23 e Deus... Irmãos, só disparates, atrás de disparates, irmãos. É um misticismo, é uma religiosidade vazia, satânica, que não tem nada a ver com as Escrituras, nem com o Deus das Escrituras, mas onde muitos de nós também já andámos, meus amados irmãos. E pela graça do Senhor, o Senhor nos tirou daí. Não que nós tivéssemos buscado e aquela coisa toda, não é? Todos nós somos testemunha disso.
O Senhor nos trouxe até Ele pela sua muita graça e muita misericórdia. E quando eu estou a dizer isto, irmãos, eu não estou a criticar alguém que é assim. Eu já fui um pouco assim, talvez muito assim. Talvez tu também já foste. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Porque nós sabemos que aqueles que são dele, Ele trata, Ele trabalha, e nenhum que Ele escolheu antes da fundação do mundo, não é? Ainda bem que Ele nos escolheu antes de nascermos. Porque eu acho que se fosse depois da gente nascer, Ele já não nos escolhia. Pois não? Foi antes da fundação do mundo. Antes de tudo. Não é? Antes que alguma coisa existisse, Ele nos escolheu e nos predestinou e nos justificou. E mais dia, menos dia, Ele irá nos glorificar. Porque aos que chamou, Ele também predestinou, ao que predestinou, Ele também justificou, e aos que justificou, Ele também glorificou. Nem um se perde, porque Deus não é um Deus que faça trabalho a meio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Vamos ler o Salmo? Senão vocês, depois eu dou a pregação toda, vocês ficam de pé, ficam cansados. Vamos ler então o Salmo número 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem, diz-nos aqui o título deste salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, é um salmo de Davi. Vamos ler então estes 9 versículos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos só orar mais uma vez. Deus bendito, glorioso, majestoso, transcendente, nós te louvamos, Senhor. Obrigado. Obrigado por podermos estar de volta da tua palavra, Senhor, mas mais do que estarmos de volta da tua palavra, que é gloriosa, majestosa, pura, santa, poderosa, eficaz, é também estarmos contigo, o autor da palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por estares aqui conosco. Senhor, obrigado por te reunires conosco. Sabemos que não estamos só nós, mas que tu estás em nós e no meio de nós. E isso é o melhor. Obrigado. Fala connosco mais uma vez, Senhor, como sempre tens feito e como sempre farás. Senhor, usa-me nas tuas mãos para a glória do teu nome, para falar ao teu povo. Edifica a nossa vida, Senhor, e dá graça ao teu povo, como já orámos, para que, Senhor, cada um possa ser abençoado e edificado. Senhor, que esta noite seja uma noite proveitosa para cada uma das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, atende ao nosso clamor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de ouvir a Tua voz e precisamos muito, mas muito mesmo, de sermos alimentados pela Tua palavra. Tu que és o pão da vida, Tu que és o verbo vivo, nós Te louvamos por todas as coisas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. Muito bem. A glória de Deus e a dignidade do homem é o que trata este salmo. É um salmo diferente dos outros que nós temos estudado, não é? Os outros têm sido um salmo, alguns deles, não é? Têm sido salmos de lamento. Este é um salmo de louvor e celebração que exalta a Deus. Não um Deus qualquer, vocês entendem? O Deus da aliança. O grande eu sou,
palavra que aparece aqui, ó Senhor, este Senhor é Jeová, o Deus da aliança. Amém? O grande eu sou. O salmista vai destacar a obra da criação, da providência de Deus e da redenção. Talvez a criação seja o foco deste hino do louvor. Não sei se vocês repararam, se já tinham lido o Salmo, ou se repararam agora quando nós lemos, e viram que o Salmo termina conforme acaba, não é? Com um grande entusiasmo, um arrebatador da grandeza do nome de Deus em toda a terra. Derek Kidner diz que este salmo é o exemplo insuperável daquilo que um hino deve ser. Ele celebra a glória e a graça de Deus, narra aquilo que Deus é e que Deus tem feito, coloca-nos a nós e o nosso mundo num relacionamento com Ele e um relacionamento como Ele deve ser, tudo com uma perfeita harmonia de palavras e com um espírito de alegria, percebe-se, não é? Alegria neste salmo, mas também muita que deve acompanhar sempre a nossa alegria. Como é que é, meus irmãos? Reverência. Amém? Porque Ele é Deus e nós somos só homens. Amém? Cá veio o nosso Spurgeon, não é? Ele, à terça-feira, vem aqui muito ter connosco, não é? Diz que este Salmo 8 é a canção do astrónomo. O salmista fica extasiado, fica maravilhado diante da grandeza insondável dos céus, da variedade das estrelas, do brilho da lua, tudo isto obra da mão de Deus. Este salmo celebra, é tipo um paradoxo, ele celebra a majestade do eu sou e também a humildade, não o orgulho, mas a humildade do ser humano, a quem ele concedeu o mandato para dominar a terra. Alguém diz que, e com a minha concordância, e não só, a de muita gente, que este salmo tem sido chamado o Gênesis 1, em forma de música. Talvez o melhor comentário de Gênesis, capítulo 1. Meus amados irmãos, só aqui assim um bocadinho a talho de foice, vocês sabem, só apanhar aqui um bocadinho isto. Alguns seminários hoje em dia, meus amados, alguns seminários evangélicos hoje em dia já dizem que Gênesis 1 e 2 é muito lógico, não é uma realidade. Isto é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. O liberalismo está entrando dentro da igreja, não é? Eles já tratam e ensinam que a história de Adão, a história da criação, aquilo como está descrito em Gênesis 1 e 2, é um mito, é uma história, vocês entendem? Não é textual. Cuidado, meus amados irmãos, cuidado. Porque se Gênesis 1 e 2 é um mito, então não vale a pena nós estarmos aqui. Se é mitológico, não vale a pena nós estarmos aqui. Se Deus não é o Criador de todas as coisas, não vale a pena nós estarmos aqui. Os irmãos entendem? Mas, irmãos, não é só ensinar algumas igrejas. Há alguns seminários na Europa, nas Américas, no Brasil, que adotaram uma linha liberal. Eles já estão. E gente próxima, e gente que eu conheço, irmãos, é preciso cuidado, meus amados irmãos. Porque se Gênesis 1 e 2 não é literal, como está escrito, então tudo o resto das Escrituras e todo o fio das Escrituras cai por terra, irmãos.
cai por terra. Mas há gente ensinando outra coisa. Mas o que nós sabemos da palavra do Senhor é que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Meus queridos irmãos, Domingos, lá estás tu outra vez. Meus queridos irmãos, meus amados, Igreja do Senhor Jesus, povo quem eu amo, mas mais do que quem eu amo, a quem o Senhor ama, ouçam com ouvidos de ouvir, meus queridos. Ouçam com ouvidos de ouvir. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Cuidado, irmãos. Porque o inimigo é astuto. E o próprio Senhor Jesus, na sua palavra, nos adverte. Ele nos advertiu, ele disse: se ele não remisse o tempo, até os escolhidos seriam enganados. Tal é o nível de engano. Irmãos, não é porque uma pessoa pega numa Bíblia, tem um falar muito calminho, muito amor pelas pessoas. Vocês entendem, meus amados irmãos? Mas se o que ele diz, mesmo pegando na Bíblia, recitando versículos bíblicos, não quer dizer o que a Escritura, não nos está a dizer o que a Escritura está a dizer, irmãos, não é para ouvirmos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Amém, meus queridos? Cuidado. Se um dia eu ou alguém, neste púlpito ou em qualquer outro, que vocês ouvirem, e se vocês perceberem que o que está a ser dito não está de acordo com o que está aqui, é anátema. Paulo disse, até um anjo, meus amados irmãos, a Escritura não é alterável. Amém, meus amados? Amém, meus amados? Amém, meus amados? Amém? Amém. Muito bem. Este salmo também é um salmo messiânico. O que é isso messiânico? É que é relacionado com a pessoa de Jesus e a sua obra. Em Mateus 21 e em Hebreus 2, os autores vinculam este salmo a Jesus, o Messias. Bom, vamos ver algumas verdades que devem ser observadas nesta maravilhosa passagem das Escrituras. Em primeiro lugar, no versículo 1, vamos ver a magnífica majestade do Criador. O escritor sagrado, sabemos que é Davi, ele está extasiado diante da grandeza do nome de Deus em toda a terra. Meus amados, como vocês sabem, o nome não é só o nome, não é? Quando eu digo, por exemplo, o Rafa, não é? Eu não estou a dizer só um nome, não é? Está incorporado tudo o quê? Toda uma pessoa, o caráter, o que é. Vocês entendem? Quando alguém está a entender, não é? Quando o salmista está aqui a dizer, grande é o teu nome, não é? Senhor, não é? O nome, não é um nome, não é? Vocês entendem? Está envolvido tudo o que esse nome representa. Amém, meus amados? Em primeiro lugar, vamos ver a realidade da grandeza do nome de Deus. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico. Quer dizer, Davi não apenas, ele reconhece a grandeza de Deus, mas ele também, ele consegue ver a realidade de uma relação pessoal com Ele. Ele diz, Senhor nosso. Vocês entendem? Senhor nosso. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus da aliança. Não é? Ele é o Deus que fez a aliança. Não é? Ele é um Deus que se ligou ao homem. Ele diz, é o Deus nosso. Os irmãos conseguem entender? Ele é o grande eu sou. Que vê todas as coisas. O Senhor que nos socorre, que socorre o seu povo. Nós vemos isso por todas as Escrituras, não é? Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu a nós, e o povo que Ele escolheu, Ele socorre, Ele trata, Ele cuida, Ele guia, Ele conduz. Louvado seja o nome dEle. Ele não é? Ele diz, Senhor nosso. Amém? Ele não é só um grande Deus, Ele é o nosso Deus. Amém, meus amados?
ligada à majestade do nome de Deus, não é? É usado este nome pactual, este Senhor, o Senhor Jeová, o Javé, no qual se adiciona o nosso, quer dizer, esse Deus, o Deus da aliança, o grande eu sou, não é? Quando Moisés pergunta, então quem é que eu vou dizer? Quando Moisés vai, não é, para conduzir o povo para fora do Egito, diz, como é que eu te vou apresentar? Quem é que eu vou dizer que tu és? E Deus, não é? Deus vai dizer, eu sou o que sou. Só Deus pode dizer isso. Já pensaste nisso? Tu podes dizer isso? Eu sou o que sou? Não. Não. Alguns acham, isto é o meu filho, eu sou assim. Mas nada. Tu és fruto de tanta coisa. Amém? Nós só sabemos quem somos quando nós somos ligados a Ele. E aí nós vamos discernir quem verdadeiramente nós somos. Amém, meus amados? Nós podemos nos apropriar pessoalmente, não é? Como dizer, Ele é o meu Deus. Ou como igreja nós podemos dizer, Ele é o nosso Deus. Isto é um grande privilégio, irmãos. Isto é um grande privilégio. Amém? É um grande privilégio. Há gente que o Deus deles, tipo uma vaca. E o meu Deus é uma vaca. E eles adoram uma vaca. Não é? Que coisa, que disparate. Não é? Que loucura. Mas há gente convicta disso. Mas esse não é o nosso caso. Não é porque nós somos melhores que os outros. Não é porque tivéssemos feito coisas melhores. Não. É porque este grande eu sou, o Deus da aliança, decidiu, numa imensidão de gente, escolher-te a ti e a mim. Amém? Dizer, tu és meu. E nós podemos dizer, amém? Bem-aventurado é o povo que pode dizer, Ele é o nosso Deus. Amém? Qual é o Deus da nossa igreja? É este Deus. Ele é o nosso. Este é o nosso Deus. Amém? Mas quem é que é o teu Deus? É este. Este é o nosso Deus. Este não é um Deus que eu ajeito à minha maneira, não é? Este não é um Deus que eu acho, que eu imaginei que é assim. Um Deus que eu criei e disse, sim, este Deus é que... Não, Ele é. Como é que nós o apresentamos? Como é que vamos dizer? Ele é. Eu sou o que sou. Ele é Deus sem nós. Ele é Deus sem nada da criação. Vocês lembram-se quando nós estudámos os atributos, pessoal, que estava na escola de adoradores? Lembram-se? Quando nós estudámos os atributos, lembram-se? Qual foi o primeiro atributo? A solidão de Deus. Porque Deus é, antes de todas as coisas, Deus está bem resolvido, sem mais nada. Deus não precisava de criar nada para Ele ser Deus, porque Ele é Deus sem mais nada. Vocês entendem? Sabe, conseguimos imaginar isso? Não havia nada. Ele era Deus, com a mesma glória, com o mesmo esplendor, com o mesmo poder, com a mesma majestade, com a mesma luz, com a mesma graça. Tudo. Ele é tudo. Ele nada acrescenta nada a Ele, porque Ele é essa grandeza. Ou seja, ninguém consegue acrescentar nada. Deus não fica mais qualquer coisa, percebe? Porque Ele é completo. Ele é completo. Louvado seja Deus. E esse Deus que é completo, perfeito, decidiu, criar, e ao decidir criar, Ele decide, não é? Deus cria isto, cria aquilo, cria outro, e Ele usa um adjetivo. Lembram-se qual é? Bom. Mas quando Ele cria o homem, não é? Ele diz, muito bom, porque o homem foi criado à imagem segundo a sua semelhança. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, a extensão da grandeza do nome de Deus. Ele diz, em toda a terra é o teu nome. O nome de Deus é magnífico, meus amados irmãos. Em toda a terra. Não há um recanto escondido na terra onde o nome de Deus não seja magnífico. Consegues imaginar isso? Não há um lugarzinho escondido, uma coisa mais que o nome de Deus não seja magnífico. Porque Ele criou todas as coisas. Ele não só criou as coisas, Ele criou. Percebes isso?
Spurgeon diz: como é ilustre o nome de Jesus por todo o mundo. A sua encarnação, nascimento, vida, pregação, milagres, paixão, morte, ressurreição e ascensão são célebres pelo mundo inteiro. A sua religião, os dons e graças do seu Espírito, o seu povo, os cristãos, o seu Evangelho, os pregadores do Evangelho são falados em todos os lugares. Nenhum nome há que seja tão universal. Não há poder e influência que sejam tão geralmente sentidos como os do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Amém? Ele é magnífico. Ele é conhecido em todo o lugar. Ele é magnífico em todo o lugar. Spurgeon vai dizer: milagres de Deus esperam-nos em todos os lugares, em todo o lado. Nós podemos ver a mão do Criador em toda a terra. Percebes? Quando tu pegas, não é? Se a polícia judiciária passasse aqui aquele pozinho, eles iam ver, não é? As marcas, não é? Como é que se chama? As impressões digitais, não é? Porque eu peguei, não é? As impressões digitais de Deus estão por todo o lado. Deus criou todas as coisas. Percebes a grandeza disso? A maravilha disso? Hã? Podemos ver as impressões digitais do Criador em toda a terra. Nos montes, nos vales, nos rios, nas profundezas do mar, nos fortes rochedos, nas florestas. Na verdade, toda a terra está cheia da sua glória. Vem aqui a Neemias, capítulo 9. Versículo 6. Diz assim: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida. E o exército dos céus te adora. Amém? Em Jó, que um bocadinho antes de Salmos, versículo 8 e 9 diz: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Orion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Ele é o Criador de todas as coisas. Toda a terra. Vocês percebem? Quando Isaías entra no templo, não é? Lá em Isaías capítulo 6, e ele diz, não é? Eu vi o Senhor. O que é que os anjos cantavam uns para os outros? Toda a terra está cheia da sua glória. Porque quando tu aprecias a criação de Deus, claro que um incrédulo, claro que alguém que não é nascido de novo, não liga a isso, não dá importância nenhuma a isso. Mas quando alguém é regenerado, é nascido de novo, ele começa a apreciar também o quê? A criação de Deus. E consegues ver que em cada coisa, ficamos maravilhados, não é? Nós às vezes vamos a sítios, uau, não é? Geralmente os sítios mais bonitos é onde o homem ainda não chegou. A criação de Deus. Já viste a maravilha da criação de Deus? A diversidade, não é? Nós somos desafiados a olhar para os lírios, diz, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se veste como, não é? Uma coisa que, não é? Manhã nasce, à noite morre, dura, mas é belo. Deus é fantástico. Deus é maravilhoso. Vocês não acham? A sua glória está por toda a terra. Amém, meus amados? Irmãos, eu sei que os incrédulos, eu sei que aqueles que não têm uma experiência de novo nascimento com Deus, que eles não apreciam isso. Mas eu acho que tu deves apreciar isso. Amém, meus amados? Que maravilha. Que coisa fantástica. Toda a sua criação.
A razão da grandeza do nome de Deus, em terceiro lugar, parte C do versículo 1. Pois expuseste nos céus a tua majestade. O nome de Deus é magnífico na terra, porque Ele expôs a sua majestade no céu. Tanto que ainda hoje fixamos entusiasmados com a grandeza insondável do universo. Já pensaste no universo? A gente não, quer dizer, pelo menos eu não tenho grande conhecimento. Mas são bilhões de mundos estelares distantes de nós a bilhões de anos de luz. Nós nem imaginamos, meus amados. Mesmo o melhor astrónomo será incapaz de compreender a vastidão indescritível do universo. Amém? Não dá. Não dá. Não dá. O homem vai descobrindo. E há sempre mais para descobrir. Há sempre muito mais. Vocês já viram a imensidão do que Deus criou? Vocês já viram, meus amados? É impressionante. É impressionante. Deus é de uma dimensão, de uma majestade, de uma glória que não dá para sequer imaginar, meus queridos. Amém? Não dá. Versículo 2. A vitória incrível de Deus sobre os seus inimigos. Davi passa da transcendência de Deus para a sua imanência. Deus é tão grandioso que pode colocar o seu louvor nos lábios dos bebés e de crianças e ainda assim não ser privado da sua glória. A devoção infantil revela aqui, irmãos, a sua potência e a sua influência. A grandeza de Deus é vista pelo facto de Ele usar o quê? As coisas fracas. De Ele usar o que é pequeno. De Ele usar o que é frágil. Amém, meus amados? Para derrotar o quê? Porque Deus tem inimigos. Mas Ele usa a fraqueza. Ele nunca usa a soberba. Ele sempre usa a humildade. Ele não precisa da tua força. Tu é que precisas da força dele. E Ele usa, e isso ainda traz mais glória para Ele. Vocês entendem? Ele usa aquilo que é pequeno. Ele usa... Vocês já viram um bebê, não é? Crianças de peito, ou os pequeninos. Ele usa isso para emudecer os inimigos e os vingadores. Grandes resultados, irmãos, são precedentes de causas tão pequenas. Lembras-te dos apóstolos? Deixa-me lembrar-te dos apóstolos. Lembras-te dos apóstolos? Quem eram eles? Pescadores, gente iletrada, eles, os grandes da altura, os romanos, os religiosos da altura, os fariseus, os saduceus. Aquilo era gente que nem sequer importava. Eles nem sequer tinham estudado numa sinagoga. O que é que aqueles 12 homens iriam... Vocês entendem? O que é que aquelas pessoas insignificantes iriam fazer? Nada. Deus pegou nisso. Não é? Qual é a glória que nós vamos dar a Pedro? Oh, Pedro, então tu fizeste tanto disparate, Pedro. É as coisas pequenas. Porque Deus é glorioso. E Deus pode pegar nas coisas pequenas, nas coisas frágeis, nas coisas insignificantes, nas coisas mais humildes, nas coisas que os outros não dão valor algum. É nessas que Ele pega. E a sua glória, uau! E a gente tem que dizer assim, bom, só Deus. E é isso mesmo, só Deus. É isso mesmo, só Deus, só Deus. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Amém? Em primeiro lugar, nós podemos perceber aqui na parte A do versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários.
As crianças são o símbolo mais eloquente da fragilidade humana. Elas são completamente dependentes. Já viste um bebê? Ele é completamente dependente. Ele não se consegue sequer, ele é indefeso, ele não se consegue defender. E diz que Deus derrota os seus inimigos. Deus derrota os arrogantes e emudece, faz calar os inimigos, pela força das crianças. Amém, meus amados? Deus ordenou que mesmo os representantes mais frágeis da humanidade deveriam ser os seus vencedores para confundir e silenciar aqueles que se opõem ao seu reino e negam a sua bondade e a sua providência. Tu não achas que é a providência de Deus, não é? E a sua bondade que pega em pessoas tão... Bom, vamos ver que o homem todo ele é fraco, mas pessoas da fragilidade do homem que já é, vocês entendem? E nós vamos ver, porque quando tu... E vamos ver isso no Salmo, não é? Quando tu começas a apreciar a grandeza daquilo que Deus criou, é por isso que o Salmo diz, estou mesmo, não é? Já estou a chegar lá antes de ter chegado, mas que é o homem? Para que tu te lembres, quer dizer, não é? Uma areiazinha no meio da imensidão do que Deus criou, não é? Mas às vezes nós achamos, não é? Que é o homem, para que tu te lembres dele? Então criaste tanta coisa. Que é o homem, não é? Mas às vezes o homem acha-se que ele é o centro da coisa. Bom, vamos lá. Alan Arman diz que mesmo as crianças mais tenras podem entoar o seu louvor. E esse louvor é capaz de acalmar o íntimo dos seus inimigos. Deus pode usar as coisas fracas deste mundo para confundir as poderosas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala-nos disso. Vai aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Era para ler só o 27, mas temos que começar no 18. Porque também a gente tem tempo, só há 37 minutos que eu comecei. Bora lá, podemos ir? Certamente, versículo 18, capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Uau! Amém? Amém. Amém, irmão. Deus é tudo. Deus é Deus e é Deus e é Deus. E não precisa dar. É por isso que Ele pode. Olha, irmão, qual é a parte que tu tiveste na criação? Alguma. Quem é que ajudou Deus a criar as coisas? Percebes? Não é? Ele diz isso a Jó. Oh, Jó, onde é que tu estavas quando eu criei os montes? Oh, Jó, onde é que tu estavas quando eu criei a cabra montesa? E disse, sim, senhor. Eu estava-me a achar um pouco. Não é? Eu estava-me a achar um pouco. Não é?
Deus criou tudo sem a ajuda de ninguém. Vocês entendem? Ele não precisa de nada. Ele é Deus. Amém? Por isso ele pode usar perfeitamente o quê? E ele usa. E é por isso que o Salmo diz, não é? Das crianças, não é? E dos pequeninos. Ele suscita poder. Porquê? Porque não tem a ver com se é pequenino ou se é grande. Tem a ver com Deus que é Deus. Então vocês acham que o salmista devia dizer, não é? Como é que diz o Salmo? Como é que diz? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, claro. Vamos aplaudir quem? Vamos louvar quem? Vamos ficar maravilhados com quem? Hã? Eu gostei de o Trump ter dito nestes dias algo que foi muito bonito de ouvir. Ele diz, algumas pessoas dirigem-se a mim como eu sou a pessoa mais poderosa do mundo. E eu já lhes disse, não, eu não sou a pessoa mais poderosa do mundo. A pessoa mais poderosa do mundo é Jesus Cristo. É Deus. É Deus, meus. É Deus, meus amados. Jesus, no capítulo 21 de Mateus, era para ler só o 16, mas temos que apanhar o contexto, não é? Então vamos ler a partir do 14. É por isso que eu levo sempre mais um pouco que os outros pregadores, porque eu não leio só o versículo que eu acho que tenho, depois eu vou ler mais. Não é? Eu queria mesmo era ler toda a Bíblia, mas a gente não tem tempo hoje. Mateus 21, 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hossana ao filho de Davi, indignaram-se. Cuidado, irmãos, quando tu ou eu criticamos uma criança quando está a louvar, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado, irmãos. Porque as Escrituras dizem-nos o contrário. Precisamos ter cuidado com as nossas manias. Amém, meus amados irmãos? Precisamos ter cuidado. Amém, meus amados irmãos? Porque Jesus, eles indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estou dizendo? Respondeu Jesus, sim. Jesus conhecia o Salmo 8. É incrível, não é? Jesus conhecia o Salmo 8. Pudera, não é? Pudera. Mas ele vai usar o Salmo 8. Diz, sim, nunca lestes. Quer dizer, vocês que são, não é? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, não é? Os pastores da altura, nunca leram? Leram o quê, irmãos? Leram o quê? O Salmo 8 que nós estamos a estudar. Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Meus amados irmãos, ouçam isto com ouvidos de ouvir, por amor do Senhor Jesus. Sabes uma coisa, irmão? O inimigo não sabe louvar. O inimigo só sabe murmurar. Quando tu ouvires alguém a louvar, percebes? Porque o inimigo só sabe murmurar. Tu és mais um murmurador ou tu és mais alguém que louva? É que quando nós murmuramos, nós somos muito mais parecidos com o inimigo. O inimigo nunca vai louvar a Deus. O inimigo nunca vai exaltar a Deus. O inimigo talvez se vai queixar, talvez vai murmurar, não é? Talvez vai queixar-se de tanta coisa, percebes? Eu gostava que tu, rapidamente, sem a gente perder aqui a cena, né? Pensasse assim um bocadinho, como é que eu sou? Eu queixo mais ou louvo mais? Eu murmuro mais? Como que é que na realidade da minha vida, não é? Vocês percebem? Deus lá, né? Nós aqui, e ele viu o Domingos hoje, terça-feira, desde as 6 e tal da manhã que se levantou. Não é? E o que é que ele fez mais? Murmurou mais ou louvou mais? Mas depois volta ao Domingos, vai lá, a segunda-feira. Domingo, sábado, Domingos, 55 anos. Já murmuraste mais ou louvaste mais? Alguém está a entender?
Se há uma coisa que nós sabemos que o inimigo nunca vai fazer, é louvar. Murmurar, ele vai. Falar mal, ele vai. Queixar-se, ele vai. Louvar, não. Mas tu não achas que Deus merece ser louvado? Não temos tempo, porque meteram aqui uma coisa que não para. Vocês dizem, está sempre, tá. Mas se nós fôssemos ver, o rei Josafá está rodeado de inimigos. Ele não tem tempo para preparar o povo, nem as armas, para enfrentar aqueles inimigos que estavam à volta dele e do povo. Sabe o que é que ele decide fazer? Louvar. E sabe o que é que aconteceu? O inimigo. Tu costumas louvar? Tu costumas louvar, irmão? As autoridades aqui queriam fazer calar as crianças. Não, os poderosos, os líderes da altura, os líderes espirituais da altura, queriam fazer calar as crianças. Jesus disse, nunca leste. Enquanto muitos daqueles eruditos, daqueles capazes da altura, fariseus, vocês entendem? Eles não conseguiam ver a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que eu li o 14, já conseguem compreender agora, não conseguem? Vieram a ele no templo, cegos, coxos, ele os curou. Mas vendo os principais, o que é que eles fizeram? As crianças começaram, Hosana, começaram aqui a louvar, uau! Vocês entendem? E eles, diante da sua religiosidade e do seu legalismo, criticaram. Então vocês não acham que é de Deus ser louvado, irmãos? Tu não acham que Deus é para ser louvado em toda e qualquer circunstância? Vocês não acham que Deus é digno de ser louvado? Amém, meus amados? Amém? Eles deram testemunho da glória do Deus Redentor. Em segundo lugar, na parte B do versículo, nós conseguimos perceber que Deus usa os indefesos, os mais frágeis, para calar o inimigo e o vingador. Ele diz para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É interessante, não é, meus amados? As crianças não usam armas. Usaram o louvor. Não é? As crianças não agiram com astúcia. Elas simplesmente se apresentaram com uma confiança pura e simples, como de uma criança. Tu já apreciaste bem uma criança, como é que ela é? Olha, temos aqui muitas que nós podemos ver como ela é. Não é? Quando a criança conhece alguém, ela confia já reparaste que a criança lança-se para os teus braços, se não tiveres cuidado, porque ela confia. De uma maneira simples. É ou não é? Ela fica nos teus braços e ela está segura nos braços da mãe, do pai, não é? É ou não é? Eu tenho que falar do Mateus, que ele passa lá o dia, não é? E não podia passar por falar de crianças sem falar do Mateus. E ele parte-me no coração todo. Eu hoje até ouvi uma coisa que eu nem vos vou dizer. Ou vou, se calhar vou. Se calhar não digo. Ou digo. Agora digo, não é? Porque eu às vezes defendo um bocadinho o Mateus. Tenho que confessar. E diz, pois, lá do púlpito, diz, mas depois... Pronto, mas vocês não ouviram isto, eu não disse nada disso. Mas ele parte do meu coração, ele conquista-me mesmo. Mas é sem malícia. Não é? E ele diz, Guigos, eu gosto de ti. Hoje fomos tomar um pequeno almoço, ele gosta de tomar um pequeno almoço comigo. Não é? Quando chegámos do carro, ele encostou assim a cabeça a mim e disse, como é que ele disse?
agora vais embora e eu fico aqui sem ti. Oh. Quase que eu ficava lá todo dia com ele. Acaba de comer, sainha. Posso ir para o colo do Guigos, que eu fico no outro lado da mesa, não é? Mas vocês percebem a segurança pura e simples de uma criança que, estando no colo, ela está descansada, não é? Ela é Sarinha, e a Sarinha, ela está a dormir. Sarinha, está tudo bem. A mãe aparece, o pai aparece, as irmãs, está tudo bem. E é isso que estas crianças estavam a fazer em relação a Jesus. Elas estavam a ver para além, com uma confiança pura. Sabes o que é isso, mano? É por isso que Jesus disse, se nós não nos fizermos como crianças, uma confiança pura e simples. Nós vamos crescendo e vamos complicando tudo, não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? É ali a partir dos 10, 12, a gente começa a complicar. A mãe e o pai começam a perder aquele brilho que nós achávamos que eram as pessoas mais fantásticas, porque nós começamos a perder a noção das coisas. E ainda por cima dizemos que estamos a crescer. Talvez não. Talvez não. Porque não há pessoas na terra, para além de Deus, que nós possamos confiar mais do que no nosso pai e na nossa mãe. Claro, salvo algumas exceções. Sempre há exceções à regra, mas é ou não é? Mas o problema é que nós começamos a achar que crescemos. E aquelas pessoas em quem nós confiávamos de uma maneira pura e simples, como crianças, a gente acha que começou a crescer e a gente começa a confiar nos nossos achos, na nossa vida. Quantos sabem do que é que eu estou a falar? Se tu tens mais... se tu tens mais de 40 anos, tu sabes bem o que é que eu estou a falar. Se tu tens mais de 20, já sabes um bocadinho o que é que eu estou a falar. Se tu tens menos de... nem vou dizer. Tu ainda não entendes bem o que eu estou a dizer. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Os piores dias da nossa vida é quando nós achamos que crescemos e deixamos de confiar em quem nós devíamos confiar. É quem nos quer melhor. Não quer dizer que vai fazer tudo certo. Deus vai fazer tudo certo. Usando essas pessoas que não fazem tudo certo, mas nos amam incondicionalmente. As crianças não usavam armas. Elas confiavam. Elas louvavam a Jesus. Quem era melhor do que... aquilo que estava à frente dos seus olhos. Quem era melhor? Não agiam com astúcia, não era com um interesse, não é? Vamos louvar para Deus, não é? Quebrar as barreiras. Não é com interesse. Não é com astúcia. Não é um meio para alcançar um fim. É só apreciar. É só louvar. É só reconhecer. E às vezes nós começamos a complicar, não é? E começamos a questionar demais aquilo que não é questionável. Os filhos de Deus, embora frágeis, e nós somos frágeis, aos olhos dos poderosos deste mundo, então, nós somos um bando de doidos. Não é? Às vezes, quando lá nas obras e não sei o quê, e as pessoas percebem, ainda hoje estava numa reunião num banco, e a pessoa já tinha visto que eu era pastor e tal, porque hoje já sabem tudo de nós, antes de nós chegarmos. Não é? Não há redes sociais, já sabem tudo, e algumas coisas... ele disse uma coisa que eu percebi que ele não sabia muito de mim, mas ele disse que viu lá na rede, e eu... temos que falar melhor sobre isso. Mas, não é? E eu perdi-me agora. E vocês também, não é? Acham que nós somos loucos, não é? Eu dizer que é pastor. Pastor. Tu és pastor, então tu és um daqueles, sei lá, um bando de gente doida, que não sabe muito bem o que é, que confia em ti e tu... Que loucura. Não, a pessoa não disse isso, mas hoje em dia pastor é isso. É alguém que é mais perto que os outros, tem um bando de totós, que depois ele se usa deles para ter uma vida como deve ser. Como vocês sabem, é isso que eu sou, não é? Vocês percebem, meus amados irmãos? Não. Estas crianças e aqueles que Deus pega e usa é gente que, aos olhos dos poderosos, nós lemos aqui na primeira carta aos Coríntios, não é? A sabedoria de Deus galga
acima da sabedoria dos poderosos, a fraqueza de Deus, não é? Quem é que ia escolher, digam lá, meus amados, quem é que ia escolher um Domingos? Só Deus. Eu podia dizer quem é que ia escolher a ti, mas ficava-me mal, não é? Pois tu sabes quem tu és, não sabes? E quem é que ia escolher alguém assim como tu? Só Deus. Quem é que ia escolher um Pedro? Quem é que ia escolher um Paulo que andava a perseguir a igreja, a matar os crentes? Quem é que ia escolher um Paulo? Quem? Deus. Deus é isso. Deus é isso. Amém, meus amados? Deus é isso. Quem é que ia escolher um povo como o povo de Israel? Um povo de dura cerviz. Sabe o que é? Eles eram assim para cima, cheios deles mesmos. Quer dizer, o cerviz, que o pescoço não dobrava, não vergava. Eles não eram humildes, eles eram soberbos. E Deus escolheu. Não é, mano? Aqueles que não são, aqueles que é impensável, não é? O evangelista João diz, o vento sopra onde quer. E a gente às vezes vê o vento soprar naqueles que a gente pensa, esta, é isso. É isso, é isso. É isso, não é? E a gente diz, não, este não, é esse. Não é? E Deus faz emudecer os inimigos. E o inimigo fica calado. E aquele que ninguém dava nada por ele, aquela que ninguém dava nada, e aquilo era tudo de falar, é este, olha, é mesmo esse. E o inimigo fica. Quer dizer, às vezes inventa mentiras, mas o inimigo fica. É isso que Deus faz. Deus é capaz de calar, de emudecer o inimigo, o vingador. Amém? A grandeza insondável. Meu Deus, uma hora. A grandeza insondável da criação. Vou só no versículo 3. Davi, antes de ser rei, era o quê? Quem é que sabe? Era? Pastor. E o pastor, lá naquela altura, vocês acham que. Onde é que ele passava as noites? No campo. Qual era o teto dele? É por isso que Davi escreve aqui. As estrelas. Uau! Não é? Ele tinha que permanecer de vigília para guardar o rebanho, protegendo as frágeis ovelhas, não é? Naquelas campinas lá de Belém. Agora imaginem o céu estrelado, o luar. Não é? Vocês já viram como é que é o céu? Não é? Aquela cor assim, tipo de prata, aquela beleza. Davi ficava, é ou não é? Ele ficava encantado com o cenário que ele via. E fazia-o pensar, meditar na grandeza desse Deus Criador. Não é? Davi estava lá à noite e ele punha, uau! Percebes? Olha o que Deus criou. Não é? Vamos ver aqui duas verdades, só podíamos ver mais rapidamente. Em primeiro lugar, os céus, com a sua vastidão insondável, são uma obra incrível, uma obra magnífica de Deus. Ele diz, quando contemplo, né, no versículo 3, o que é que ele diz? Quando contemplo os teus, não é os céus, é os teus céus, foste tu que criaste, os teus céus, obra dos teus dedos. Não, o céu não existe por uma forma espontânea, houve um boom, não é? E aconteceram todas estas coisas. Não foi uma explosão cósmica. Nem sequer foi por uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Eles não vão existir para sempre. Vai haver novos céus e nova terra. Eles foram criados por Deus. Este universo vastíssimo e insondável, com mais de 93 bilhões de anos de luz de diâmetro. Consegues saber o que é isto? Eu não.
93 bilhões de anos de luz de diâmetro, são obra de Deus. A parte B do versículo 3, e a lua e as estrelas que estabeleceste, Davi está, não é? Foste tu que criaste, foste tu que estabeleceste, foste tu que disseste, tu é aqui, é aqui, é aqui. Vocês já perceberam que nós estamos já à distância exata do Sol, senão nós não aguentaríamos? Percebes que está tudo feito como deve ser? Sabemos que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia, meus amados irmãos. E tu estás a pensar na praia, não é? Areia na praia, não é? Mas o deserto também tem areia. Já pensaste em contar os grãos de areia? Nem dá para contar quando nós pomos a mão na areia e vem assim agarrado na cabeça do dedo. Só contares os grãos de areia que estão na cabeça do dedo. É uma mão cheia de... Há mais estrelas do que isso. Grande Deus. E sabes uma coisa? Davi, o simples pastor, esquecido lá, que nem o pai nem os irmãos se lembravam dele. Tanto que o profeta perguntou, então, mas não há mais ninguém? Sim, há lá um que está no campo a guardar. Vocês percebem, quando Samuel vai lá à casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel? Vocês entendem? Isso significa, Davi via isso. Davi apreciava isso. Uau! Diz Isaías 40, 26, eu não vou ler o versículo porque agora é aquela parte que eu vou começar, que a Ruth diz. Pois depois tu no fim falas. Agora é esta parte que eu começo a falar mais rápido, que é para vocês irem mais cedo para casa. Isaías 40, 26 diz que Deus trata cada uma delas pelo nome. Uau! Consegues imaginar isso? Bem, eu saber o vosso nome também não são assim tantos. É aquela, não é? E eu por acaso sei. Bom, não sei o de todos. Há ali, a ti esqueci-me do teu nome e a ti nem sequer sei o nome ainda. Peço desculpa. Mas sabes, Deus, a cada uma trata pelo nome. Não é? Tipo, Rebeca, anda cá. Deus trata assim as estrelas. Quantas estrelas? Sei lá. São mais do que os grãos de areia? Sei lá. E mais do que isso, eu não sei se tu consegues imaginar, mas é difícil de imaginar, mas é o que as Escrituras nos dizem. E ele colocou, estabeleceu, Davi diz, o que é que Davi diz? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que estabelecer, quer dizer, colocaste cada uma no seu devido. Uau! Amém, meus amados? E não sei se tu te apercebes disso, mas à medida que a ciência vai avançando e eles vão descobrindo e entendendo coisas, não estou a falar de depois as pessoas inventarem acima da ciência, porque a Bíblia não vai contra a ciência. Se a ciência for uma ciência séria e correta, e quem estuda as Escrituras e as expuser de uma maneira séria e correta, não vai uma coisa contra a outra, porque não pode, porque o Deus que criou todas as coisas e criou a sua palavra, também cria a ciência. Vocês entendem? Quando as pessoas começam a querer conjecturar, a querer pôr em cima, a querer inventar, aí é que depois já há conflito. Mas se uma parte for de ser, a Bíblia não nega a ciência. Mas também a ciência não nega a Bíblia. Porque Deus é o Criador, tanto de uma coisa. Se uma for séria e outra for séria, estão de acordo. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Mas a ciência dá... Não, irmão, a ciência não dá cabo das Escrituras. Nem as Escrituras dão cabo da ciência. Porque o conhecimento, vem de Deus. Assim como as Escrituras vêm de Deus. Agora, quando as pessoas formam opiniões que não são, e às vezes é mais invenções do que ciência, há caldeirada. Assim como a pregação, quando é mais invenção do que palavra, também há caldeirada. Mas uma coisa não nega a outra. Mas vocês já perceberam a beleza disso ou não? Eu agora tinha aqui a explicação do que é as estrelas, as galáxias,
os planetas, os asteroides, os meteoroides, os cometas, a Lua. Bom, mas não vou... Depois eu dou-vos uma aula de ciências qualquer dia, está bem? Vamos só. A fragilidade indescritível do homem, versículo 4. Depois de tratar da grandeza de Deus e da sua obra criadora, Davi neste salmo volta os olhos para a fragilidade humana e faz duas perguntas tipo retóricas. Vocês sabem, sabem que é uma pergunta retórica, não sabem? O que é? É uma pergunta que tu fazes e já sabes qual é a resposta. É só fazer a pergunta, mas já sabes qual é a resposta que vais obter. Quando Davi diz: quando contemplo os teus céus, versículo 3, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quer dizer, diante de tudo isso que tu criaste, nessa imensidão, não é? Vocês percebem? Estamos a entender ou não? Que é o homem? Que é o homem? Percebes assim? Aquele grãozinho no meio de... Não é? Deus, criaste tanta coisa. Que é o homem? Não sei se estás a apanhar tudo isso. Estás a apanhar? Estás a apanhar a fragilidade humana? O homem, que é o homem? O homem é este paradoxo. Ele é capaz de coisas tremendas, grandiosas, maravilhosas, mas ele é também capaz das coisas mais miseráveis e mais odiondas. Esse é o homem. Esse é o homem. Esse é o homem, meus queridos. A resposta a esta pergunta, diante de tudo isto que tu criaste, e o salmista e Davi vai dizer que é o homem, qual é a resposta? Eu tenho aqui sublinhado. Qual é a resposta? Nada. Quem é que disse nada? Isso, boa, é isso mesmo, é. Nada. Quando o homem contempla a expansão ilimitada dos céus, cheios de estrelas, a diferença entre Deus e o homem é revelada em toda a sua magnitude, a sua qualidade integral. É de uma diferença incrível, enorme. Não dá sequer, irmãos. Diante dessa majestade, dessa extensão dos céus, desses corpos celestes, de tudo isso que Deus criou, só resta ao homem confessar o quê? A sua insignificância. Tendo em vista que ele não passa de um grãozinho de areia no meio da criação, da vasta criação de Deus. Mas é impressionante como as Escrituras nos mostram e nos revelam o homem. Parkiser destaca que o pensamento duplo da insignificância dos homens aos olhos de Deus e, ao mesmo tempo, a sua dignidade como a criação mais elevada de Deus, que está repleta de beleza. É ou não é? Quando Deus criou o homem, essa coisinha, né? Esse grãozinho de areia, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois de ter criado, Deus diz, muito bom. Três verdades aqui. Uma definição que é necessária. Que é o homem? O homem é a obra-prima, ele é a coroa da criação. Uma vez que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas esta intrigante pergunta, que é o homem, ainda ecoa na história. Platão, o que é que Platão disse do homem? Platão disse que o homem é um bípede depenado. Edmund Burke definiu o homem como um animal religioso. Benjamin Franklin como um animal produtivo. Thomas como um animal utilitário.
grego Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. Isaías, o profeta Isaías, disse que o homem é como a erva. Alex Carroll escreveu um livro com este título, interessante. O homem, este desconhecido. À luz das Escrituras, o homem é a imagem de Deus criada, deformada e restaurada. Spurgeon, citando Pascal, a esta pergunta ele escreve: o que é o homem? Ele é a grandeza e a pequenez, a excelência e a corrupção, a majestade e a maldade. Em segundo lugar, nós podemos ver na parte B deste versículo 4 a insignificância notória do homem. Quem é o homem? E depois que dele te lembres. Como é que alguém se vai lembrar de uma coisinha assim? É ou não é? É ou não é? Tu lembras-te quando tu tinhas 5 anos, aquela formiga que tu pisaste? Lembras-te disso? Não lembras, não? Significante, ninguém lembra. Lembra lá. Nós lembramos de coisas, não é? Agora, que é o homem para que deles te lembres? Diante da majestade de Deus e da grandeza insondável da sua criação, o homem é um ser diminuto, pequeno e frágil. Mas apesar da sua insignificância, Deus lembra-se. Deus lembra-se do homem e importa-se com ele. Ele dá-lhe honra na criação. Ele revela na sua providência que ele preserva o homem. Não preserva? Sempre que tu vês um bebê a nascer, tu sabes, Deus ainda não desistiu do homem. Ou melhor, Deus ainda não desistiu da humanidade. Há esperança. É ou não é verdade? É por isso que nós não podemos estar de acordo com o aborto. Nem com qualquer outra coisa do género. Amém, meus amados irmãos? Não podemos. Há dignidade no homem. Deus preserva até aos dias de hoje o homem e demonstra graça sobre a vida do homem. Aonde? Na cruz, na redenção. Alguém disse que a astronomia revela que o ser humano parece insignificante em meio à imensidão de toda a criação, tudo aquilo que Deus criou. Embora nós podemos perceber que o homem também é um objeto de um cuidado paternal e da misericórdia do Deus Altíssimo. É verdade, ele ainda continua a ser um grão de areia em relação a toda a terra, quando comparado com as miríades de seres que povoam as amplitudes da criação. O que é a totalidade deste globo em comparação com as centenas de milhões e bilhões de estrelas e bilhões de galáxias que existem? Mas na parte final deste versículo 4, há uma gratidão profunda. Quem é o homem e o filho do homem para que o visites? O homem não só foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando ele pecou,
essa imagem ficou destruída. O homem ficou desfigurado. Desfigurou essa imagem. Mas nós sabemos que Deus não desistiu do homem. Em vez disso, percebes a pergunta? Quem é o homem? Para que te lembres dele. Quem é o filho do homem? Para que o visites. E João escreveu isso. Diz que Jesus, o Deus feito homem, visitou-nos. Não é? Ele veio. Deus nos visitou com a sua graça e com a sua misericórdia, providenciando-nos a redenção, a fim de que a sua imagem fosse restaurada. É por isso que a obra que Deus está fazendo em cada um que é igreja de Jesus, não é dar-lhe mais coisas, é fazê-lo conforme a imagem do seu Filho. Não é tu seres mais rico, não é tu seres mais saudável, não é tu seres uma melhor pessoa, é tu seres como Jesus Cristo. Essa é a obra que Deus faz. Deus está a restaurar a imagem, a sua imagem que foi destruída no pecado. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? É por isso que Spurgeon diz que esta palavra aqui, visitar, significa mostrar misericórdia, abençoar. As misericórdias são visitações. É quando Deus vem na sua bondade e no seu amor para nos fazer o bem. É isso. Ele nos visita. É isso ou não é? É isso mesmo. Há uma honra singular conferida ao homem, nos versículos 5 a 8. Em primeiro lugar, a forma singular da sua criação. Diz no versículo 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem ocupa uma posição especial na criação pelo facto de que ele somente ele, dentre todas as criaturas, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, meus amados? Tu não és um cão. Alguns hoje querem ser cães. Aqui há dias, passou na televisão, não é? Uns com umas coisas a ladrar como se for, querem ser cães. Que loucura! Que coisa! Não é? Não, tu não és um cão, tu não és um gato. Um gato não é o teu filho, o cão não é o teu menino. Tu não és a avó do Bobby que tens lá em casa, nem a mãe da gatinha siamesa. Não. Por favor. Por favor. Deus criou-te com capacidades completamente diferentes dos animais. Percebes isso ou não? Eu espero que tu percebas, irmão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o resto da criação. Em virtude da criação, da sua criação, o homem foi criado para refletir a glória de Deus de uma forma especial. De que maneira? Governando como se fôssemos vice-regentes de tudo aquilo que Deus criou. Amém? Como é que alguém é capaz de dizer, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de animais? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Isso é estar a tirar a dignidade do ser humano, que Deus criou à sua imagem. Embora o homem tenha pecado e tenha perdido, mas a criação, a coroa da criação de Deus, que é o homem, que é a humanidade. Irmão, cuidado. Cuidado com o que nos andam a meter na cabeça. Cuidado com o que se passa na tua cabeça. Cuidado, cuidado, cuidado. Há pessoas que preferem ter cães em casa do que netos. Ter gatos em casa do que filhos.
Vocês percebem? Qualquer dia, irmãos, é capaz de haver hospitais melhores para animais do que para pessoas. Estamos a caminhar para aí, não sei se já reparaste nisso. Ou já viste alguém queixar-se que não há consultas para cães? E é porque há poucos cães? Não, meus amados. O homem é a coroa da criação de Deus e foi criado para manifestar, para refletir a glória e para reger, para governar. Percebes? Debaixo, claro, de quê? Daqui. Sempre daqui. Da direção de Deus. Da direção de Deus. Porque se tiras a direção de Deus, o homem governa como tu vês. Alguns até são governados por animais. Então, vamos aqui, não podes porquê? Por causa do meu cão. Então, mas vamos fazer isto? Não posso, por causa do meu gato. Eles são governados pelos animais. Quando Deus criou o homem, para o homem governar a criação. Não sei se me estou a fazer entender. Há gente que é capaz de deitar o cão na cama dele e não é capaz de dar um lençol a uma pessoa. Tem mais misericórdia por um animal do que por uma pessoa. Ou estou a dizer algum disparate. Ou alguma coisa que nós não vimos hoje, em dia. Cada vez mais, infelizmente, meus amados. O homem é um ser moral e espiritual capaz de corresponder ao amor de Deus e a ter uma relação com Ele. O animal não. Está bem? Embora, como eu já há uns bons anos, não é? Há igrejas para cães. Vocês sabiam disso? É porque te esqueceste, Diana, porque eu já falei disto há séculos. Há igrejas para cães. Levam o cão e a igreja para cães. Vão ao YouTube e pesquisem. Como se o animal, não é, tivesse a capacidade de se relacionar com Deus, que é um Deus moral e espiritual. E como se o animal... Não. Mas há gente que fala com o cão como fala com as pessoas. Como se o animal fosse... É ou não é? Deus coroou o homem com glória e honra. Ele é o vice-regente da criação. Ele não só criou o homem de forma singular, como lhe deu poder sobre toda a criação. Gênesis 1, 28, 30, 9, 1 a 3. Depois vocês podem ler em casa. Os homens não conquistam poder sobre a criação por um processo mecânico de sorte, mas por intermédio do mandato do Criador para estabelecer uma cultura que expressa o caráter de Deus. Darwin disse que os seres humanos conquistaram domínio sobre o meio ambiente pela própria força. O Salmo ensina-nos que esse domínio é o dom de Deus. Não foi o homem que conquistou esse domínio. Percebes? O homem não era macaco e depois foi evoluindo, não é? E depois conquistou esse domínio sobre o resto da criação. Não. O domínio que o homem exerce sobre o resto da criação é um dom de Deus. Eu gostava que vocês dissessem amém. Podem dizer ou não? Amém.
Darwin abre a possibilidade dos seres humanos se comportarem como tiranos arrogantes sobre a terra, mas o Salmo ensina que, em louvor ao Criador e por meio da dependência dele, o homem domina com mansidão sob o Criador, de modo que a lei do Criador para a humanidade protege os animais. Consegues perceber isso ou não? Pois em casa podes ver Êxodo 23:12, as aves, Deuteronômio 22:6-8. Vamos destacar aqui alguns pontos rapidamente. Deus nomeia o homem como regente da criação. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. O homem manda e as outras criaturas se submetem ao seu governo. Claro que estas palavras, tudo lhe puseste debaixo dos seus pés, acham o seu sentido mais amplo, o seu significado no domínio de Jesus, que ele exerce por meio da sua ressurreição e exaltação. 1 Coríntios 15:27, Efésios 1:22, Hebreus 2:6-8. Quando Jesus vem, Jesus vai exercer o domínio que Adão tinha perdido. Lembras-te? Jesus governa sobre os animais. Marcos, capítulo 1, capítulo 11. Lembras-te? Vamos ler, só rapidamente. Rapidamente. Quando Jesus está para entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, vamos ler. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Vocês sabem como é que é montar, ou fazem uma ideia como é que é montar um animal que nunca foi montado, não sabem? Como é que é montar um animal que nunca foi montado? Já viram nos filmes, não viram? Por exemplo, daquele tipo de cowboys que eles se sentem, não é? Já viram, não é? Como é que é montar um cavalo selvagem um cavalo que nunca foi montado? Vocês sabem como é? É fixe, não é? Qualquer um de nós faz. Mas Jesus diz, vai buscar um jumentinho que nunca foi montado. E sabes uma coisa? Jesus montou naquele jumento e não houve problema nenhum. Porquê? Porque ele tinha domínio sobre a criação. Conseguimos perceber isso? A gente às vezes lê a Bíblia tão depressa que nem percebe os pormenores, foi não? Mas já percebeste a beleza das Escrituras que diz aqui, um jumentinho que nunca foi montado. Tragam-me esse. E Jesus traz de volta o que Adão tinha perdido no Éden com o pecado. O homem domina sobre a criação. O animal se sujeita. As aves, Lucas 22:34. Eu sei que nós podíamos ir um bocadinho mais cedo, mas também podemos ir um bocadinho mais tarde e ouvirmos estas coisas. Isso não é abençoador para vocês? Quem quiser ir embora, não vá, fique. Pode ser rápido. Lucas 22:34. Quando Pedro nega Jesus. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo... Sabem quando é que o galo cantou? Quando Jesus disse para cantar. Negou, cantou o galo. Coincidência. Não. Não é? Tu vais-me negar?
antes que o galo cante. O galo vai cantar. Amém? Os peixes. Lucas capítulo 5. Jesus pede o barco emprestado ao Simão para pregar, né? E quando acaba de pregar, Lucas 5, versículo 4, o que é que diz? Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhámos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, como é que foram lá? Andaram toda a noite, não havia peixe. E depois os peixes estavam lá. A quem é que os peixes obedeceram? Hã? Lembram-se como é que Jesus gostava de ser conhecido e tratado? Filho do... Quem é o filho do homem para que o vi? Era o filho do homem. Sabe, quando Deus decide fazer a sua obra, Deus não vem na pele de um anjo. Deus decide se fazer homem, porque Deus não veio dentro de um camelo. Vocês entendem? Não. Ele vem e revela-se como? Porque o homem, a humanidade, é a coroa da sua criação. E ele tinha dado no início, quando Deus criou. Percebem a importância de Gênesis 1 e deste salmo de falarmos de Gênesis 1? Porque quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, ele disse ao homem: governarás, dominarás sobre... Não é? Vocês podem ler lá, sobre tudo. Alguém está a entender o que estamos a falar ou não? Querem mais um bocadinho, alguma coisa ou não? Mateus 17. Quem é que gosta aqui de pagar impostos? Ih, tudo de braço no ar. É, pessoal, incrível. Nunca imaginei. Hã? Jesus pagava impostos. Olha aqui. Tendo eles chegado a Cafarnaum, Mateus 17, 24, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Tomando-o, entrega-lhes por mim e por ti. Amém. O Filho do Homem, o homem perfeito, dominando sobre a sua criação. Vocês já perceberam, meus queridos, meus amados irmãos, o que o homem perdeu no Éden com o pecado? Vocês já perceberam isso, irmãos? Mas não te preocupes, não tem problema, porque tudo aquilo que nós perdemos em Adão, ganhamos muito mais em Cristo. Que maravilha sermos de Jesus. Isto não quer dizer que a gente agora vai dizer ao peixe para nos dar moedas. Isto quer dizer que nós vamos viver para a glória de Deus. Amém, meus amados? João, capítulo 21. Bora lá, só mais um. Versículos 1 a 6, vamos ler rapidamente. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou.
Como? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Incrível, vocês não acham? Meus amados, hoje, este Cristo, que esteve aqui na terra e que fez todas estas coisas, sabes onde é que Ele está? À direita de Deus. E todas as coisas, diz as Escrituras, estão debaixo do estrado dos seus pés. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Irmão, descansa na soberania de Deus. Descansa na providência de Deus. Sabes uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que quando nós andamos ansiosos, quando nós não conseguimos dormir à noite, quando nós estamos a pensar no que é que poderá acontecer e se calhar coisas que nunca irão acontecer, mas nós estamos sempre aflitos, isso é revelador de um ídolo no nosso coração, é que nós queremos controlar e dominar tudo, em vez de descansarmos na sua providência e no seu cuidado e na sua soberania. Quando Ele nos disse, tu queres maior cuidado, irmão, quando Ele nos disse que nem um só cabelo pode cair da nossa cabeça, que Ele não saiba, quando Ele nos disse que, sendo os pardais, não há um pardal que morra que Ele não tenha contabilizado, não somos nós muito mais do que pardais, muito mais do que animais, percebes isso? Então o que é que Ele nos diz? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, afinal, tem cuidado de nós. Irmão, então confessa, eu já nem sei se foi esta semana, se foi a semana passada, mas eu confessei este meu pecado a Deus e disse: Senhor, perdoa-me, porque eu quero controlar tudo, eu quero dominar tudo, eu quero ser Deus. Não pode, tu é que és, Senhor. Perdoa-me esta minha prepotência, esta minha arrogância. Às vezes, meus irmãos, com o trabalho, com tudo, a gente fica aflito, fica com isto, com aquilo, e não descansamos, porque a gente quer controlar, e não controlamos nada, mas a gente quer controlar tudo, quer dominar tudo. Mas isso é Deus. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. Amém? Nós agora governamos, sim, mas quê? Debaixo da direção dEle. Então, Senhor, eu vou viver a cada dia segundo a Tua vontade. Eu vou fazer como Tu dizes que é para fazer. Não é para eu alcançar a salvação, porque eu já fui salvo. Está garantido o céu. Eu agora quero viver para Te agradar, de acordo com a Tua vontade. Glorifica o Teu nome. E certamente há bênção nisso. A bênção, meus amados irmãos, não está no nosso poder. Sabes onde é que está a bênção? Na obediência. Na obediência de quê? Como criança, que descansa, que confia, que vamos nos braços dele e diz: sim, Senhor. Mas a criança também, que o pai diz: vai para ali, e ele vai. A mãe diz: não toques ali, e ele não toca. É essa criança. É essa humildade. É essa humildade. O próprio Jesus, o Filho do homem, o homem perfeito, diz: eu não faço nada que não visse o meu Pai fazer. Eu não faço nada para a minha própria vontade. O que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. Então, é dessa maneira. Amém? É dessa maneira que governamos. É dessa maneira que nós temos autoridade. A autoridade não vem porque nós temos muito poder. A autoridade vem porque nós obedecemos. Amém, meus queridos? Amém? E vamos concluir. Se o domínio da terra foi dado à humanidade na criação original e foi glorioso, não é? Até foi Adão que deu o nome aos animais, não é? Deu o nome muito mais glorioso, apesar da queda, será o nosso destino redimido, muito mais glorioso. Não dá para comparar, não é? Não dá para comparar o que nós perdemos em Adão com o que nós ganhamos em Cristo. É incomparável. Não dá, irmão. Não permitas, não deixes que o inimigo te engane. Não vás em conversas e em balelas. Se não fosse isto, se não fosse o pecado. Irmão, o que nós perdemos em Adão não dá para comparar com o que nós ganhamos em Cristo. Não dá para comparar, irmãos. Não dá para comparar o efeito do pecado com o efeito
da obediência de Cristo. Não dá para comparar, irmão. O pecado não podia ficar, a desobediência de Adão não podia ficar acima da obediência de Cristo. Tu entendes isso? Aquilo que nós... Irmão, houve a cruz, a nossa redenção, a vinda de Jesus, não foi o plano B. Correu mal e Deus arranjou uma coisa. Não, foi o plano de Deus. Percebes? Não foi um plano B. Correu mal e Deus teve que arranjar as coisas. Não, desde o princípio que é assim. Antes que houvesse luz, já havia cruz. Percebes isso? O Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse Gênesis 1 e que Deus dissesse, haja luz, já Deus tinha dito, haja cruz. Não foi uma coisa que correu mal. É assim que Deus criou. É assim que Deus escreveu a história. É assim que é. Então não dá para nós acharmos que o que nós perdemos em Adão, com a desobediência e com o pecado, isso pode ter um efeito maior do que o efeito da obediência de Cristo. Está lá em Romanos 5, tu podes ler. Não dá para comparar. Eu apetecia-me ler Romanos 5, mas não podemos. Pronto, temos de terminar. Conclusão. Mas Romanos, vai ler, chega à casa e lê Romanos 5. Temos que ler. Desculpem, temos que ler. Romanos 5. Versículo 12. Portanto, assim como um só homem, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Não dá para comparar. Não dá para comparar. Percebes isso? Percebes isso? É por isso que o Salmo começa com um louvor e depois tens aqui a história no meio e acaba com o louvor. Ó Senhor! Ó Senhor! Ó Jeová! Ó Deus da aliança! Ó Senhor, nosso Deus! O salmista termina com as mesmas 7 palavras hebraicas com que iniciou. Entre a introdução e a conclusão há 2 secções desiguais. Os primeiros 2 versículos falam da majestade de Deus, ao passo que os versículos 3 a 8 descrevem o homem. E desta forma, irmãos, é um dos mais importantes recursos da oratória. Começares, não é? Imagina, vocês nunca viram alguns pregadores que começam com uma frase, com um título, e no final da pregação eles vão citar a mesma frase. É isto. Este salmo, este hino começa e termina. Temos ali no meio todo o conteúdo, belo e maravilhoso, e vocês também são muito maravilhosos e muito belos, para já porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, e depois porque têm uma grande paciência em me ouvir. Obrigado. Obrigado. Quantos fomos abençoados? Não por mim. Oh, meus amados, eu tenho perfeita consciência que eu não tenho nada, nem parte alguma nisto. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para o Senhor, nosso Deus. Que Deus, ricamente, vos recompense por esta paciênciazinha maior, tá bom? E terem ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Temos terminado. Obrigado.